Achou que a internet. A internet tá ruim, tá mal. Ih, entrou. Você acha que cai? Olá, boa noite. Tá quase caindo aqui. Olá, pessoal, boa noite. Ninguém assistindo ainda. Sim. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite para todos que ainda não entraram, mas vão entrar, creio eu. Bom, hoje... Vamos esperar o pessoal entrar, né? Hã? Pergunta como é que tá. Ai, finalmente, olha aí, já temos, dois visualizando, tá aumentando aí. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Gente, nossa conexão não tá muito boa hoje, tá? Então pode ser que caia, mas a gente cai e volta, tá? Como diz aquele poema grego muito famoso, beber, cair e levantar. Então quem cai, levanta, tá bom? A conexão tá péssima aqui hoje. Pois é, isso acontece, né, gente? Boa noite, Campos Marisol, que tá sempre conosco. Ricardo Barbosa, Suelen, boa noite. E a gente já vai pedindo para vocês para curtirem, compartilharem esse vídeo. Pedimos também para nos informar se tá legal a transmissão, se ela tá boa, se vocês estão nos ouvindo bem. José Mendes, boa noite. Lincoln, Alexandra Farias, boa noite. Marli, minha linda. Marli de Lopes, que tal? Minha linda, grande apoiadora da Ecoando. Legal o número de pessoas que estão entrando, legal, número legal. Boa noite, Moisés, nosso grande amigo. Boa noite. Love you guys, love you too, Marisol. Love you too. Elizabeth, oi, Marli, boa noite, minha querida. Boa noite, Marcos Gomes, Suelen. Gente, que bom, tá ótimo. Ela já avisou a Suelen, a Luana. Boa noite, Luana. Então, vamos começar hoje a nossa live. Hoje, eu tinha falado para vocês que no fim de semana... Boa noite, Marlene, minha linda. Luiz, boa noite a todos vocês. Vamos começar a compartilhar, curtir a nossa live. E eu tinha avisado que a gente ia fazer uma live sobre a questão... da ligação, né? Vamos dizer assim, da questão da Sharia ou da Sharia com as atividades homossexuais, LGBT e tudo mais. Só que eu tenho um convidado muito especial para participar. Que não sou eu. Não é ele. Eu sou especial, mas eu não sou mas ele vai participar também, mas assim, é mais especial do que nós dois juntos, tá? É um amigo nosso de São Paulo, que infelizmente hoje ele está trabalhando, então não dá para ele participar e eu faço questão que ele nos ajude nessa live. Então a gente vai ver o dia que vai fazer. Aliás, amanhã também vamos fazer live com o nosso querido amigo Roberto Grobman, tá? Direto de Israel. Boa noite, Moisés, Mariana, que bom! Boa noite, Ezequias, o pessoal que sempre nos acompanha, legal. Então, hoje não vamos falar ainda da questão homossexual no mundo muçulmano, mas vamos comentar algumas notícias dessa semana que consideramos relevantes para o nosso enfoque maior de direitos humanos, porque é sempre bom lembrar que o nosso objetivo aqui não é uma luta incessante contra o Islã, contra os muçulmanos, não, nada disso. O nosso objetivo aqui é denunciar as violações de direitos humanos e perseguição religiosa no mundo muçulmano. Boa noite, minha querida Adriana de Albuquerque. Boa noite, minha linda. Boa noite, Cleiton. Então, nosso objetivo é denunciar essas atrocidades e mostrar que elas têm um fundamento pseudo-religioso chamado Islã. Então é esse o nosso objetivo. Nós não estamos fazendo crítica pela crítica. Nós estamos fazendo crítica porque em nome de uma religião que pretende alcançar a hegemonia, pretende alcançar todos os habitantes da Terra, uma religião expansionista, como eu costumo dizer, um sistema teopolítico de dominação colonial. Isso está trazendo graves problemas para o mundo inteiro e a gente está problematizando a questão islâmica aqui, porque é um direito nosso. Não é uma crítica para muitos dizerem, islamofobia. Não é islamofobia. A questão é que o Islã está causando sofrimento, dor, perseguição a incontáveis minorias políticas, minorias religiosas, étnicas e de gênero no mundo muçulmano e também está causando sérios problemas na Europa. Então,
assim como a gente vê todos os dias críticas ao cristianismo e a outras religiões, mas principalmente ao cristianismo, é nosso direito criticar uma religião que dá base para perseguição, ok? Boa noite, Daniel. Boa noite, Moisés. Pois é, sim, a Suna, Sim. o Alcorão, todos os Inclusive, escritos sagrados islâmicos dão base Inclusive, a isso. a questão que a gente ia falar hoje, né, sobre a perseguição a minorias sexuais, homossexuais e tudo mais, o Corão ele fala que deve haver punição, mas ele não especifica. Mas os hadiths são bem específicos, por isso que você tem, a gente ia falar no Irã, por exemplo, a questão do enforcamento. Então, na verdade, tanto no Corão quanto no hadith você tem base, tá? E no hadith fala realmente para fazer. O Corão é mais genérico, mas os hadiths falam. E é sempre aquela questão, quando você vai tratar desse assunto, alguém diz assim, não, mas isso aí está no hadith, não está no Corão, né? Pode ser questionado, tá, pode ser questionado, mas está lá, a fonte está lá. E muito do que eles fazem vem realmente dos hadiths. Então, geralmente, a gente vê um muçulmano sendo entrevistado e ele fala, não, mas eu não concordo com isso daí porque isso está no hadith. Tá, e daí que você não concorda? Tem milhões e milhões e milhões e milhões que concordam. Sem contar que, geralmente, quando o muçulmano é entrevistado em público, geralmente ele faz a taquia, que é aquela mentirazinha básica. Mas não adianta dizer que porque está no hadith, então não é confiável. Não, porque eles estão se baseando nos hadiths para fazer. E o Corão manda realmente punir. Não é específico, mas os hadiths são bem mais específicos. Sim, então vamos começar os nossos comentários da semana. É claro que se a gente for ver tudo quanto é notícia, a gente ia ter que ficar umas 3 horas aqui e não ia falar tudo, tá? Porque diariamente existem violações terríveis que infelizmente a grande mídia não noticia, e quando noticia, coloca um açúcar, sabe? Não traz a realidade como deveria ser. Então a gente vai dar aquele toque politicamente correto. Começando da notícia que vem direto da Arábia Saudita sobre um clérigo muçulmano que... Hã? Ah, tá bom. Um clérigo muçulmano, um sheikh chamado Saad al-Hajari. Ele é um líder religioso na província, no sul da Arábia Saudita, de Assir, em que ele ministrou uma palestra objetivando mostrar os males que ocasionam a mulher na direção. Quando a mulher pega no volante, para ele é algo tenebroso, e ele dá um motivo para isso. E preste atenção, gente, na Arábia Saudita se faz palestra para tentar justificar o motivo da proibição de mulheres dirigirem. E é interessante que antes desse sheikh se pronunciar, já outras autoridades islâmicas se pronunciaram nesse sentido, mas usando argumento científico, sabe? Quer dizer, científico não, pseudocientífico, porque já teve um líder religioso na Arábia Saudita que disse que as mulheres não devem dirigir porque dirigir causa malefícios aos óvulos das mulheres. Por questão de saúde, a mulher não deve dirigir. Então vocês veem a total desonestidade intelectual que existe nesses países para ajudar a fundamentar uma lógica absurda para o Ocidente. Porque no mundo muçulmano eles não precisam dar motivo de proibir determinados comportamentos. Basta dizer que não, nenhuma autoridade islâmica pode ser contestada. Não pode. O Islã não pode ser, o Alcorão não pode ser, nenhum escrito sagrado. Então, para justificar as violações diante do Ocidente, eles usam esses argumentos. Então, esse sheikh fez essa palestra dizendo os males de permitir que as mulheres dirijam. E ali ele diz que, sabe por que as mulheres não devem dirigir? Porque simplesmente elas têm apenas 1/4 do intelecto dos homens. Olha que bonitinho, gente. Interessante que o próprio jornal Globo noticiou essa informação, mas eu não vi nenhuma feminista se pronunciando em relação a isso. Como é que pode um sheikh dizer que mulher não deve dirigir porque ela é burra, né? Se ela tem 1/4 só da... Mas eles falaram burra com essa palavra? Não. Eles são científicos, né? Eles usam porque é engraçado 1/4, né? Botaram uma régua, será que tem alguns anos? Gente, isso seria trágico, se não seria cômico se não fosse trágico. Quer dizer que a mulher tem...
Aí nessas horas, os nossos amigos, ai, mas no Brasil também. Gente, uma coisa não exclui a outra. Isso. A gente tem preconceito no Brasil? Tem. Atentem para uma coisa. Toda vez que você coloca um problema, alguém vem e traz um problema do Brasil também. Como se o problema do Brasil excluísse o problema que está sendo colocado. Eu estou discutindo o problema lá do Islã, lá. Você dizer que tem preconceito no Brasil não resolve o problema. Quer dizer, então, que porque no Brasil também tem problemas... Então, na verdade, o problema do Islã está excluído. Então, gente, desde quando um erro anula o outro? E detalhe, a natureza dos nossos problemas é diferente dessas aí. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem liberdade para lutar contra isso. Agora, vá você fazer um protesto, uma marcha, vá feminista, com todo o respeito que eu tenho a elas, fazer marcha em favor da direção da... Se fosse no Brasil, ia estar as mulheres com o volante assim na mão, né? É verdade. E vamos imaginar. Gente, lá não pode fazer isso não, gente. Aqui você pode protestar, lá você não pode. Vamos parar, vamos ser sóbrios e colocar os problemas. Os nossos problemas não excluem esse tipo de problema, essas atrocidades. E a pergunta que vem é, por que as feministas não falam nada, gente? Por quê? Não adianta desviar o foco não, tá? Por que não? E, inclusive, o Daniel... eu mexi aqui. O Daniel Avraham, não sei se eu falei direito. Abraham. Não sei. Sei lá, ele está em hebraico, em hebraico, pois bem. Tá em hebraico, ele diz que forte. também ouviu isso numa mesquita no Brasil. Então, no Brasil, já estão se repetindo, os muçulmanos já estão trazendo para cá, repetindo gente, os argumentos, as justificativas misóginas que acontecem lá na Arábia Saudita e em outros países islâmicos. E ninguém reclama. As feministas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em defender um aborto, né? Aliás, segundo os renomados clérigos sauditas, existem casos das mulheres, por dirigirem, causarem problemas no feto. A criança pode nascer com problema de saúde. Vocês vejam o absurdo que é propalado e tá todo mundo caladinho. Quando as feministas saem pelas ruas, fazem passeatas, é por causa do Trump, que ele não presta, ele é mau, ele é perverso, enfim. E por falar em questão de misoginia islâmica, que não causa nenhum tipo de comoção ou revolta no Ocidente, tem mais uma notícia muito interessante que Robert Spencer traz no seu site Jihad Watch, que é maravilhoso. Quem não segue no Facebook, siga. É muito bom. Porque de vez em quando aparece uma criaturinha maravilhosa para dizer, vocês não falam de fonte e tal. Sigam Jihad Watch. Ele traz as fontes de todas as informações. Robert Spencer é um grande estudioso desse assunto e seria bom que vocês seguissem. Além do Gateson, tem vários sites interessantes que a gente aos poucos vai trazendo para vocês. Lei Islâmica em Ação também. Lei Islâmica aqui do Brasil, é muito bom. E essas coisas se confirmam, gente. Esses dias eu estava assistindo alguma coisa, era alguma coisa da Igreja Católica e tal, e um padre, que ele é da Síria, se eu não me engano, ou do Iraque, ele falava, olha, gente, eu nasci lá, eu sou de lá, e eu falo pra vocês, ele vive em risco de vida, né? Ele falava o seguinte, gente, o ISIS é o Islã. O cara mora lá, ele vive, já foi preso, quase morreu várias vezes, e ele fala. Então a gente também tem fonte de pessoas de lá. E nessas horas, quando a gente coloca, as pessoas falam assim, não, mas você tem que ver essa fonte. Não, essa informação é tendenciosa. É muito engraçado que quando as pessoas falam bem e defendem o Islã e relativizam, ninguém questiona. Mas quando a gente traz uma coisa concreta, até de alguém que vive lá, as pessoas colocam, não, mas isso aí pode também estar sendo manipulado. É interessante isso, porque toda vez que a gente traz um dado concreto de lá, tem alguma alma inteligente, inteligeg, né? Que na verdade é isso, tão inteligente como uma porta para questionar a veracidade das fontes que a gente usa. Mas quando alguém vem falando bem, que não é assim, que é tudo relativo, aí ninguém questiona, quer dizer, quando eu coloco um problema, a minha fonte é questionável. Quando alguém defende, também não pode ser questionado. Quer dizer, é muito interessante. Vamos depurar o nosso pensamento. Ontem eu conversava com uma pessoa e eu coloquei um problema do Oriente Médio e a pessoa, não, mas isso aí também pode ser tendencioso. Nem a questão, por exemplo, lá de Mianmar e Bangladesh. O discurso midiático é todo em cima do pessoal de Bangladesh, de não sei o quê, e do grupo lá que está fugindo, que entra e sai, entra e sai. Agora, as poucas vezes que a gente ouve alguém de Mianmar falar, como um monge budista, no outro dia ele falou, olha, esse pessoal vem para cá criar problema, entendeu? Aí nessa hora as pessoas querem questionar. É interessante, eu acho que o mesmo questionamento que tem que ser feito
a nós, quando nós colocamos esses problemas, tem que ser feito, por exemplo, as pessoas que têm um discurso politicamente correto. As pessoas só se lembram de questionar a fonte e de fazer crítica à fonte quando a gente aponta um problema. Isso é um problema sério. Vai falando o que eu estou lendo aqui. Ah, tá. Então, dando continuidade a essa questão da misoginia islâmica... O Sérgio fez uma pergunta boa, depois a gente responde. Como é que se explica a esquerda estar em silêncio se ela própria vai ser engolida pelo Islã futuramente? É aquela coisa, a esquerda nunca... É o momento, a estratégia. Pro Islã, o Islã ele usa, ele manipula. A esquerda tá crente que tá abafando, mas o Islã é estratégico. Ele te usa na hora que você é interessante para ele. O que a esquerda e o Islã têm em comum? Qual é o inimigo número 1 da esquerda e do Islã? Civilização judaico-cristã, que os esquerdistas dizem que não existe. Depois a gente vai explicar por que a esquerda diz que judaísmo e cristianismo não existe. Tá? É o inimigo número 1. Então, o Sérgio, o Islã usa, é aquilo. Aquele que é inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então o Islã está usando a esquerda agora, mas lá na frente, quando o Islã crescer, a esquerda vai ter um problema. Na realidade, um pensa que está conseguindo usar o outro. E na minha visão, o melhor exemplo que, na realidade, essa união é uma união que tem toda uma base, uma estratégia, e o objetivo é um só. O objetivo é destruir a civilização judaico-cristã. Um está usando o outro nesse sentido. Quer um exemplo perfeito disso? É a Revolução Iraniana, tá? E a Revolução Islâmica, lá no Irã, melhor dizendo, né? Em 79, todos sabem que o Shah Reza Pahlavi, que era aliado do Ocidente, foi deposto lá no Irã. Houve uma revolução que deu base para outros movimentos islâmicos pensarem numa possibilidade de imposição de estados islâmicos pelo mundo afora. E o interessante é que muita gente não sabe, mas muitos iranianos comunistas, tá? Muitos, não foram poucos, tá? Inclusive estrangeiros, deram apoio para que infelizmente o Ayatollah Khomeini viesse a tomar o poder lá no Irã, tá? E o que aconteceu? Houve apoio desses comunistas para destruírem toda a base que estava sendo formada, inclusive de melhoria na questão de direitos humanos, porque a mulher passou a não ser obrigada a usar véu, toda aquela proposta de misoginia, de judeofobia, porque o judeu... Eu me lembro que o Shah Pahlavi, ele já tinha determinado que não deveriam haver discursos de ódio contra os judeus que os mulás costumavam fazer. Então, estava havendo uma tentativa de abrandamento. Quando eu digo tentativa, é porque o Irã é enorme e em várias regiões, principalmente do interior, infelizmente as mesquitas tinham muito poder ainda. Poder de ditar comportamento. Então estava havendo uma tentativa de abrandar a Sharia, abrandar a lei islâmica. E as mulheres estavam vendo isso. Vocês podem ver na internet fotos do Irã antes de 79 e depois de 79. Né? O que aconteceu? Então o que ocorre? Quando houve a revolução, imediatamente o Ayatollah Khomeini mandou eliminar todos os comunistas, não somente comunistas, como tantas outras lideranças, inclusive religiosas. O Silvio quer saber qual religião é mais perigosa, a esquerda ou o Islã. Ela acabou de responder. O Islã é muito mais perigoso. E, gente, entre a esquerda destruir o Islã e o Islã destruir a esquerda, o que é mais fácil? Pois é. O Islã destruir, porque o Islã tem consciência clara do que ele está fazendo, está se armando. Gente, então vejam bem, o comunismo, a esquerda, se uniu ao pessoal lá do Ayatollah Khomeini, fez uma manobra para dar para instalar o Estado Islâmico lá, né, no Irã. E o que aconteceu? Depois que eles se instalaram no poder, implementaram lá a sua guarda revolucionária lá e outros tipos de milícias e simplesmente mataram as principais lideranças judaicas e todos os comunistas ou foram mortos, presos, expulsos, mas nenhum comunista ficou para contar a história. Então o mesmo está acontecendo no Ocidente. A esquerda está dando apoio porque sabe que o Islã é a melhor forma de instrumentalizar
a tentativa de destruição dos princípios morais cristãos e tudo mais, e destruir, né? Isso que se chama de cristianismo, que a gente conhece como cristianismo. Então é só um jogo de interesses onde um está querendo depois, no futuro, destruir o outro. E mal sabe a esquerda que ela não tem poder para destruir o Islã. Tanto não tem que a gente viu o que aconteceu no Oriente Médio, né? A gente viu o que aconteceu no Oriente Médio, a gente viu o que aconteceu no norte da África, o Islã tomou tudo e não teve para ninguém. Mas vamos lá, então continuando aqui. Vamos continuar sobre a história aí das últimas notícias sobre as ações do Islã pelo Oriente Médio e Europa. Também foi divulgada, como eu falei, pelo site Jihad Watch, onde tem fontes ali, fontes locais ali, que para vocês verem como é uma religião, para quem acredita que é religião, né, totalmente misógina. Quando foi semana passada, um líder islâmico debatendo num programa de TV, porque no Egito há um projeto de lei para diminuir... Boa noite a todos que estão entrando agora, tá, gente? Tudo bom, boa galera? noite, boa noite, Renato, grande amigo. Há um projeto de lei no Egito para reduzir a idade núbio, para reduzir a idade de casamento lá no Egito. E isso para seguir o grande exemplo do profeta Muhammad, porque segundo o Islã, ele é o melhor exemplo que deve seguir, ele é o modelo de comportamento que todo muçulmano deve seguir. E como ele casou, ele tinha 54 anos, quando casou com uma criancinha de 6 anos de idade, que foi, entre aspas, a mulher da vida dele, a Aisha, ele casa com ela com 6 anos e com 9 anos ele tem relação sexual com ela, segundo a tradição islâmica. Então, como ele é o melhor modelo a ser seguido, o Egito, porque não pensem vocês, não se iludam que o mundo muçulmano está se abrindo. Não está se abrindo, só está se radicalizando. Não vão se iludir com essas bobagens que vocês veem aí em Globo News e nessas coisas aí que vocês não deviam nem assistir. Eu assisto porque sou obrigada para criticar. Não, é verdade. Aí vai lá, escuta Guga Chakra e acha que o cara é especialista, enfim. Zabó. A Ilana Zabó, né? Especialista em segurança. Gente, olha só, especialista em segurança. Deixa eu fazer só um parênteses hoje, que eu vi hoje, vendo essa questão assim do que está acontecendo no Rio de Janeiro, o exército ocupando lá, Rocinha e tal, eu assisti parte, porque aquela coisa da reportagem, e vi, gente, um especialista ouvido pela Globo, dizendo, a repórter perguntou a ele o que significava PA, que estava no uniforme de alguns soldados que estavam entrando lá na comunidade. E simplesmente o cara não sabia o que era e disse que ia procurar na internet. Então, tudo bem, um especialista em segurança que não conhece os símbolos da farda, né, de alguns militares que estão... Vocês veem o nível de Globo. E essa Globo que está discutindo o mundo islâmico e outras coisas mais. Então é só bobagem, o pessoal que não sabe de nada falando besteira. Mas aí, o que acontece? Então, não se comenta essa questão da misoginia, né, que acontece lá no mundo muçulmano. Isso nem se comenta. Mas lá no Egito eles estão querendo reduzir a idade de casamento para chegar bem próximo às ações misóginas que a religião sempre propalou, e querem reduzir para 16 anos. Aí o que acontece? Vai num programa de TV, porque entendam bem, aqui no Ocidente é que o discurso é diferente, mas lá é real, eles não ocultam nada não. Foi um clérigo, deixa eu ver até se eu encontro o nome do cidadão aqui, um clérigo na TV egípcia, dizer o seguinte, que os pais devem dar... o nome dele é... peraí. Eu vou achar o nome dele aqui. Calminha, que a notícia é grande. É o Mutfa Mohammad Maruf. Ele é um pregador salafista, porque esses nomes árabes para eu guardar é uma maravilha. Então, olha qual foi a defesa dele, gente. Que o pai pode dar uma filha... bebê ainda? Bebê, recém-nascida. Gente, vocês prestem atenção. Prometeu. Olha, ele fez uma declaração... Alguém vai ter coragem de dizer que isso é cultura que tem que respeitar, gente? Não! Isso foi na TV. Não dá pra respeitar isso, foi gente. Na TV. Ele deixando claro. Cadê a vontade dessa criança? Nenhuma. Aí ele diz, olha o que ele diz, tá? Olha o que ele diz. Eu não sou o único a dizer isso, eu não sou o único clérigo, eu não sou a única autoridade a dizer isso.
na Sharia islâmica, ou melhor, na lei islâmica, não há idade definida para o casamento quando se trata de mulheres. A mulher é um objeto. Depois eu quero falar um negócio. Fiquei nervoso agora. Aí o que acontece? Você tá com uma bomba. Aí, olha, o apresentador do programa, obrigada aí, pessoal do Amor pelo Brasil, que está compartilhando essa live. Obrigada, beijo grande para vocês. Valeu pelo apoio. Então, presta atenção. O apresentador, olha o que o apresentador falou. Se isso for verdade, qualquer idade seria boa para o casamento. 2 meses e 1 ano, o pregador respondeu. Aí ele disse, mesmo que tenha 1 dia de idade. Ou seja, a criancinha nasceu hoje, a menininha, isso no Egito moderado, que a Globo o tempo todo está dizendo que é moderado e tudo mais. Um clérigo numa TV diz, essa criança pode ter 1 dia de idade. O paizinho dela cismou que deve dar em casamento a algum homem, casa e não tem problema nenhum. Isso no Egito. Aí você vai falar, é só no Egito? Não, não é só no Egito. Não. Vamos dar um exemplo aqui. Antes que ou você quer fazer o comentário já? Não, sobre mulher, porque é uma coisa muito interessante, né? Até se você tiver oportunidade, você fale, né? O discurso islâmico é muito engraçado, que fala assim, não, mas a mulher tem que ser protegida, ela tem que, para justificar o véu. Entenda bem uma coisa, pessoal, a questão do véu, ela não é opcional. Tá? A mulher que não quer usar o véu, ela é punida no Islã. Embora você às vezes veja uma ou outra sem, mas isso aí tem uma razão de ser. Então eles falam assim, não, mas a mulher, nós queremos proteger a mulher é como uma pérola, é uma joia, ela tem que ser protegida. Tá, eu já entendi. Mas a minha pergunta é, uma joia, um diamante, ele é um objeto, né? Ele não tem vontade própria. Isso, verdade. Vamos levar isso às últimas consequências? Isso. Um diamante eu protejo, tá certo. Mas ele não tem vontade própria. Mulher tem vontade própria. E se esse diamante não quiser botar o véu? Porque, gente, o discurso islâmico é muito desvio de foco. Esses dias eu vi uma entrevista de um clérigo muçulmano brasileiro, ele falava assim, eles pegam uma verdade com uma mentira. Porque dizem que o Islã usa violência no Brasil, né? Nós não temos atos de violência. Quero que alguém me mostre algum muçulmano se expandindo no Brasil, pregando a sua religião com violência. Eu falei, peraí, tem verdade e tem mentira. Sabemos que a história do Islã está recheada de atos de violência. Inclusive, até hoje, existe uma lei da apostasia. Se a pessoa sair do Islã, ela é perseguida, porque não pode sair, né? É assim em todo país muçulmano. Então, veja bem, onde é que esse rapaz, esse moço errava? Ele dizia que no Brasil não existe violência para se expandir o Islã. Tá certo. Mas nunca houve nenhuma acusação de que isso aconteça no Brasil. A acusação é sobre a história do Islã desde o século VII. Olha a mistureba que ele fez. Ele falou contra a violência. Nós temos uma acusação com relação à violência de expansão do Islã, mas não é no Brasil. Aí ele provou, ele está certo, que no Brasil isso não existe. Mas a crítica não é a expansão do Islã no Brasil, é a expansão do Islã 1400 anos atrás. Voltando para cá. Então a mulher ela é uma joia preciosa. Só que, gente, vamos às últimas consequências. Joia é objeto, joia não tem vontade. Então é muito bonito quando o muçulmano fala, isso é muito romântico. O ocidental gosta de ouvir. Nós passamos no século XIX por uma coisa chamada romantismo. Tá? E o romantismo tinha essa belezura, essa coisa da mulher e tal. Pergunto, e se esse diamante, se essa pérola quiser tirar o véu, ela tem o direito de não querer ser protegida porque é um ser humano que tem vontade? Fica a pergunta no ar. Pois é. Interessante nessa questão simbólica que a gente está muito ligado e achando que isso está protegendo alguém. Isso não acontece no mundo muçulmano. Então, vamos dar alguns exemplos rápidos aqui para vocês perceberem que a questão não é só no Egito moderado. E é bom lembrar, gente, que no Egito está sediada a Universidade Al-Azhar, chamada de Universidade do Cairo, que é o centro ideológico sunita que comanda todo o pensamento, digamos, oficial do mundo sunita, né, dessa vertente muçulmana sunita. Então a gente não está falando de qualquer país, a gente está falando do país a nível ideológico mais importante para o Islã sunita em todo o mundo. Então, se numa TV egípcia se apregoa que uma criança de 1 ano, um bebê recém-nascido, pode ser dado em casamento, isso é um absurdo. Eu já falei aqui na TV Al-Tahrir, que também já foi falado, e eu estou sempre repetindo isso, que foi defendido ato de canibalismo,
que um muçulmano, mesmo sem a autorização de uma autoridade tanto política ou religiosa, ele pode, deve matar um murtado, que é um apóstata, e fazer um churrasquinho da casa dele, da comida dele, ou melhor, da comida não, da carne dele, perdão. Isso está escrito em livros didáticos do ensino médio lá no Egito, com a devida fiscalização, estímulo e base advindo da Universidade Al-Azhar. Então, preste atenção no discurso do mundo muçulmano e que você jamais vai ver nesses jornais vendidos para o multiculturalismo que está destruindo as bases da civilização judaico-cristã. E quando eu digo destruindo, eu digo olhando agora para a Europa, que, segundo os jornais e muitos analistas, a Merkel já estaria até eleita. Preste atenção. E o pior, que o oponente, que seria mais, que poderia chegar pertinho dela, ou, né, no início poderia chegar, mas hoje não chega mais, obrigada aqui, o cara também é um defensor da imigração em massa, é um defensor do multiculturalismo, é um social-democrata e blá. E o partido que está fazendo oposição, está toda a imprensa mundial chamando de xenófobo e tudo mais. Então, quando a gente vê a Alemanha destruída, tendo uma Merkel para ter uma nova oportunidade, um novo mandato, a gente vê a situação tá tenebrosa. E eu já falei aqui que, assim, existem várias pesquisas mostrando como a população cristã está reduzindo e em poucos anos vai chegar a ser minoritária lá na Alemanha. Eu já até postei isso. Na verdade, você posso fazer uma intervenção aqui de caráter aqui pela teologia. Na verdade, você tem na Europa como um todo um cristianismo já que é nominal. Isso. Ele é oficial, ele faz parte da cultura como um modo geral. Quando a ideia fala, por exemplo, que o cristianismo ainda tem bastante gente, mas vai ser minoritário, ela está falando com base em dados oficiais estatísticos. Por quê? Porque na Europa existe uma característica que, enfim, é muito peculiar deles, mas no Brasil também tem, que é a questão do cristianismo cultural. A pessoa já nasce e é batizada. Então, como são feitas as estatísticas de cristãos na Europa, tanto católica quanto protestante? É pelo número de batismos. Só que ninguém mais vai na igreja. A França, que durante muito tempo foi a filha predileta da Igreja Católica, hoje em dia só está dando, motivo de desespero e vergonha para a Igreja Católica. Nos países protestantes também, na Inglaterra, por exemplo, eles têm que pedir dinheiro para limpar o chão da igreja, porque o povo não vai mais à igreja. Nos países escandinavos é a mesma coisa. Então veja, isso aí realmente tem toda uma base, porque daqui a pouco as pessoas não vão nem mais batizar. Entendeu? Na prática, você já tem uma massa de cristãos nominais, tá? 90%, 99% são nominais, tá? Então, com o passar do tempo, as pessoas não vão nem mais fazer o batismo cultural. Então, na verdade, as estatísticas que nós temos hoje de cristãos na Europa, elas são baseadas no número de batismos, mas é um número oficial, tá bom? Que é contraposto pelo número de nominalismo, porque desses 80%, 90% de cristãos que tem, por exemplo, numa Alemanha, por exemplo, numa Dinamarca, numa Noruega, por exemplo, numa Inglaterra, por exemplo, né? Isso, na verdade, é nominalismo. Na prática, essa galera já não é mais, eles já não vão mais à igreja. Então você imagina, com essa secularização e com essa expansão do Islã, as coisas tendem a piorar. Lembre, Islã não é só religião, Islã também é ideologia. Muita gente entra para o Islã por conta da questão ideológica, a gente já tem falado bastante. Então, assim, na prática, você já tem poucos cristãos na Europa. O problema agora é que nós temos estruturas trazidas pelo cristianismo, estruturas de luta por direitos, por igualdade, por democracia. O problema é que, com o enfraquecimento da igreja, o Islã ele vai entrando, e como nós temos o multiculturalismo que relativiza tudo, a situação piorou. Porque tudo agora é islamofobia, xenofobia, politicamente correto. Gente, o negócio está esquisito. O negócio está muito estranho, porque quando você critica, você está sendo xenófobo ou islamofóbico. Você está imaginando a questão? O Sérgio pergunta: a resistência católica europeia se concentra nos países do leste? Sim, na verdade você tem um conservadorismo maior no leste europeu. Sim, você tem aí Hungria, aqueles países ali, realmente tem razão econômica por trás disso, questões culturais, né? O secularismo ele é mais avançado realmente no ocidente europeu, na Escandinávia, no norte da Europa, gente, a França, tristeza a França.
quase uma tristeza, né? Então, na verdade, você tem uma concentração, sim, de maior conservadorismo no leste europeu, na Grécia, por exemplo, né? A população, a igreja ortodoxa, ela é bem forte na Grécia e tudo mais, mas o ocidente europeu, esses países assim, mais desenvolvidos que a gente fala, realmente, por confiarem mais na economia, esse é um dos fatores, eles acabam tendo um decréscimo na religião. O grande problema é que mesmo com o secularismo a gente ainda tem estruturas que foram trazidas pelo cristianismo. A questão de você poder levantar, gente, abrir a sua boca e falar o que você pensa, isso é uma herança cristã. Ora, onde está o fundamento dessa nossa visão democrática? Está no cristianismo. Veja, eu não preciso ser crente para falar isso, porque o cristianismo propõe uma oferta. O que o cristão prega? Veja, pouco importa o que eu creio aqui, eu estou falando do ponto de vista da ciência, da religião e da sociologia, tá? Então veja bem, o que o cristianismo prega? Ele prega um Deus que faz um convite ao homem e cabe ao homem acolher ou rejeitar esse convite. Este é o fundamento da liberdade de expressão na Europa e aqui no Brasil também, na América. Porque é no ocidente cristão, no pérfido ocidente cristão, que você, ateu, pode abrir a boca e falar, ó, não acredito nisso. Você pode falar mal, inclusive, do cristianismo. Você é livre. Você vai ofender os cristãos. Mas os cristãos não podem fazer nada. Eles têm que te respeitar. A verdade é essa. Agora, vá você duvidar de uma vírgula, por exemplo, do Corão na Arábia Saudita. Não tem espaço nem para isso, gente. É exatamente no ocidente cristão que as pessoas têm... Oi, Moisés! É exatamente no ocidente cristão que as pessoas têm liberdade. Querido, se você pode falar mal da religião, você agradeça ao cristianismo, tá? Porque é no ocidente cristão que você tem liberdade para criticar a instituição religiosa, você tem liberdade para falar que você é cristão, mas você não vai à igreja. Isso é contigo. Agora, no mundo muçulmano, pessoal, isso não existe. Experimente você tentar sonhar em dizer que quer deixar de ser muçulmano. O que vai acontecer? Temos registros de muçulmanos, inclusive na Europa, que nem acreditam em nada, mas se ocultam. Porque o dia que ele disser que ele não é mais muçulmano, ele vai perder a esposa dele. Tem entrevista no YouTube sobre isso, gente. Se você não puder conversar, vá atrás da mídia paralela. Perfeito? Nem sei por que eu falei isso. Moisés, tô te devendo. Fala, sim. Moisés. Eu tô devendo colocá-lo nos grupos aí. Perdão, Moisés. Tô no erro. Ô, Moisés, ô, Moisés. Gente, olha só. Alguém, eu não me lembro quem foi, acho que foi a Sônia, falou da questão. Então o problema seria a religião e tudo mais. A minha visão. Cada um tem a sua a respeito. Eu não vejo o Islã como uma simples religião. Não é. Tá? É mais um movimento, sim, ideológico. Eu vejo como um sistema teopolítico de dominação colonial, que usa uma roupagem de dominação, de religião, para tentar dominar povos, tentar dominar territórios, que é o que está acontecendo de fato. Né? A partir do momento que a Europa começou a agarrar aquela coisa de secularismo e combater veementemente o cristianismo, deu todas as possibilidades para que esse sistema viesse a se implementar. E é o que a gente está vendo atualmente na Europa. Pelo menos é o que eu percebo nas leituras que eu tenho feito. Porque as nossas categorias permitem enxergar apenas o Islã como religião, gente, não é. O Islã trata de assuntos que na nossa cultura ocidental, secularista, humanista, até, não importa. Na nossa cultura, são tratados pela religião e ponto. Nós temos um relacionamento com a religião, gente, que eles não têm. Não é só a religião. Uma das muitas provas de que o Islã não é simplesmente uma religião, é o fato de, no Irã, o véu, aquela indumentária, né, simbólica, que deveria ser simbólica para as feministas, mas não é, porque para as feministas ocidentais o véu é símbolo da emancipação da mulher, do direito da mulher. É assim que a feminista mas se a mulher quiser tirar o véu, não pode, né? Não pode, pois é. No Irã, o véu é tratado pelos clérigos como um assunto de segurança nacional. É só pesquisar, gente. Tem que ler, para você saber o que está acontecendo. Olha, a Sônia fez uma pergunta muito legal. Sônia, a gente vai ter que fazer um vídeo só sobre isso. Essa dominação não vem desde o cristianismo? Não. Sônia, eu vou deixar você com água na boca. Pensa para mim, depois conversa com a gente sobre a diferença entre cristianismo e... cristandade. Fala alto. Cristandade. Existe uma diferença entre cristianismo e cristandade. E se a gente for jogar isso pro Islã, a gente entende por que não é culpa do cristianismo, dominação política. Mas isso é papo para outro dia. Até porque a gente já tem vídeo sobre isso, Sônia. Vídeos, mas a gente pode dar uma recalchutada e falar de novo sobre isso, tá, Sônia? A gente promete falar depois, tá bom, Sônia? A gente não vai esquecer, não. E de todo jeito, Sônia, o problema maior
é que hoje quem está expandindo através de instrumentos de violência, de ameaça e tudo mais, não é o cristianismo. Quem está usando isso é o Islã. Aliás, hoje não, sempre usou, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Então, deixa eu continuar falando aqui sobre... Cadê? A nossa amiga Luciana Massotti disse que em Belo Horizonte, representante do Islã, disse que as mulheres têm direitos iguais aos dos homens. Não tem, gente. Não, isso tá aqui. O que, né? que é direitos iguais? Não, e detalhe, o que, que ele quer dizer com direitos iguais? Porque... não, sim, Sônia, a gente sabe que você não é favor, não. Mas, Sônia, tudo bem. O negócio é problematizar mesmo. Sônia, tranquila, fica tranquila, Sônia. O Ulisses, a gente já fez um vídeo aqui, uma live, falando justamente dos problemas da cristandade, essa coisa do cristianismo, né, dos cristãos, né, terem se ligado à política, os malefícios que isso trouxe. É problematizar, que não é proibido criticar qualquer religião. Toda religião é passível de crítica. Aliás, eu sou uma que... Aliás, daqui a pouco eu estou fazendo uma crítica. Eu vou entrar no Papa já. Uma das notícias é sobre o Papa. Então, todos, Papa, pastor, seja lá quem for. Ai, meu Deus! Tem que ser criticado, sim. Ela quer falar mal do Papa. Vou falar mal do Papa. Francesco, ela quer falar mal do Francesco. Eu tenho um negócio aí com o Papa. Mas um amigo meu que é católico, gente, ele criticou o Papa 3 minutos atrás, então eu fico à vontade também para criticar o Papa, porque um grande amigo meu que é católico também falou mal do Papa, então... Pois então... Sônia, aqui todas as tribos são bem-vindas. Sônia é espírita, temos, inclusive, gente, a Luciana Massotti. Aqui é aberto, aqui é para todo mundo, gente. Sim, aqui é aberto. Ateu, você pode ter qualquer ateu e à toa também, tá? Ideologia. Transexual também pode. Olha só, Moisés, a pergunta dela depois eu te explico. O Moisés, cristianismo e política. O que a pessoa quis dizer, Moisés, foi bem intencionado. Depois eu te explico o que a pessoa quis dizer com isso. Tá? Depois eu digo. Então vamos continuar aqui, senão eu, né? Bom, então voltando à questão da misoginia, das notícias... Foi no local católico, viu, que ela falou. Sim. Então falando... Quer dizer, mentira, dizendo que tem direitos. Vamos continuar do direito das mulheres? Aproveitando aí a deixa que a nossa querida Massotti deu pra gente... Pois bem, para vocês terem uma noção de como a mulher é nada no mundo muçulmano, é tratada como resto no mundo muçulmano, em Bangladesh, em 2011, um mufti de Bangladesh, chamado Fazlul Haq Amini, tá? Esse cidadão se levantou porque estava havendo um movimento para tentar formalizar um projeto de lei tentando proibir o casamento infantil. Bangladesh é um país que tem uma enorme população muçulmana, mas, como eu falei aqui, volto a repetir, o mundo muçulmano está todo só se radicalizando, não tem essa de abertura não, isso aí só existe na cabeça de comentaristas aqui do Ocidente. De fato, não está havendo nenhum tipo de abertura. Então, em Bangladesh, em 2011, tentou-se fazer um projeto de lei para proibir o casamento infantil, porque isso é abusivo realmente. Mas esse mufti de lá, quer dizer, uma grande autoridade islâmica lá, ele ficou revoltado porque ele disse que isso ia trazer problema para a imagem do exemplo do Islã, do profeta Muhammad. Como é que pode se proibir o casamento infantil? O exemplo que Muhammad deu já não vai ser tão exemplar assim, né? Não vai ser tão benéfico, né? Não vai ser visto como benéfico. Então, ele, quando houve essa possibilidade, quando a opinião pública começou a debater esse assunto, ele simplesmente disse: prestem atenção, que é sempre a mesma retórica. O Islã, ele prevalece diante da violência e da ameaça. Ele disse que se o projeto de lei fosse aprovado, se continuasse essas discussões, simplesmente tinham 200 mil jihadistas preparados para se sacrificar por amor a essa causa. Ou seja, 200 mil homens iriam se matar
iam dar a sua vida para que as menininhas, as criancinhas de Bangladesh continuassem passando por essa terrível violação de direitos humanos, né, que aqui no Ocidente a gente conhece como pedofilia, mas que não existe no mundo muçulmano. Tá? Não. Conhece como casamento forçado, mas é tudo conceito ocidental. Lá não existe. Então, ele ameaçou 200 mil jihadistas, até porque eles se matando, gente, o que ia acontecer? Eles iam ter 72 virgens, né? Depois para poder Isso é importante. ter uma vida sexual ativa, né? Lá no tal do paraíso. Então, gente, isso em Bangladesh, que muita gente vê como moderado. Aí você vai falar, mas será que em outros países isso acontece? Vou dar um outro exemplo básico. No Irã. O Irã, sim, o Irã das belas flores Da de Fátima Glória Maria. Bernardes. Glória Maria. Aquele Irã que ela disse que é maravilhoso, que as mulheres usam os véus floridos. Aquele Irã louco, né? Aquele Irã mítico, né? Mas de uma mítica totalmente absurda, né? Que a Glória Maria trouxe. Pois bem, o Código Civil do Irã, no artigo 1041, deixa claro que pode haver casamento das menininhas iranianas antes dos 9 anos. Pode os pais darem a essas crianças em casamento antes de 9 anos. E um detalhe importante que muita gente não fala: o próprio Ayatollah Khomeini, lembra? O líder da Revolução Islâmica, que todo mundo bate palma, que a Glória Maria não fez uma crítica. Lembra que ela não fez crítica, que ninguém faz crítica a Khomeini, apesar de tantos absurdos? Esse Khomeini, ele tinha 28 aninhos de idade quando casou com uma garotinha de 10 anos de idade. Sim, o Khomeini, esse que fundou essa teocracia sanguinária lá no Irã, que tomou o poder de Reza Pahlavi. Ele simplesmente, assim que ele toma o poder, ele implanta, com base na Sharia, lei islâmica, com base no exemplo de Muhammad, ele implanta uma lei determinando que as crianças com 9 anos de idade poderiam se casar, que não haveria problema nenhum. E para dar um exemplo, né, porque ele seria o maior exemplo daquela sociedade, ele com quase 30 anos de idade casa com uma criança de 10 anos, gente. Como pode o Ocidente não criticar? Esse homem era para ser rechaçado por todos os analistas internacionais. E eu pergunto a você, que está me assistindo agora, por que Glória Maria não falou sobre isso e outras atrocidades que o Irã promoveu com seu Estado teocrático, que não pode ser, nem dizer que é de direito, porque não tem direito nenhum ali. Então, ele foi o melhor exemplo. E, para você que nos acompanha e gosta de fonte, isso foi relatado por Amir Taheri, ele tem um livro chamado O Espírito de Alá, Khomeini e a Revolução Islâmica, está na página 90, 91. Então ele diz que Khomeini casou com a cidade e ainda diz mais, que Khomeini disse que casar com uma criança é uma bênção divina. Gente, preste atenção, eles erotizam tudo, é uma coisa louca dizer que é uma bênção divina. O maior líder religioso no Irã, né, falecido, disse que é uma bênção casar com uma criancinha. Ainda disse mais. Olha só, ele falou em relação aos fiéis, o que eles deviam fazer com as suas filhas. Faça o seu melhor para garantir que suas filhas não vejam o seu primeiro sangue, né, o caso sangue menstrual, né, a menstruação, em sua casa. Então, entendam bem, gente, ele deixou claro, gente, antes da menina se tornar uma adolescente, antes dela menstruar, dê em casamento. E isso ninguém fala. O teu filhinho que estuda mundo islâmico, né, que aliás o nosso governo está dando verba para falar do enriquecimento da cultura islâmica, ele já viu isso na escola, na universidade? Eu não vi. Eu fiz relações internacionais e nunca aprendi nada sobre violação de direitos humanos no mundo muçulmano. Porque quando você coloca esses problemas, aí algum bonitinho que faz sociologia na Universidade Federal, né? É sempre assim, né? Na Universidade Federal, né? Porque eles estudam antropologia numa perspectiva não eurocêntrica, aquela coisa toda, aquela coisa linda, para não falar outra coisa. Aí eles, não, mas isso é relativo. Não, mas isso é uma exceção. Presta atenção. Exceção não quer dizer nada, porque milhões e milhões de pessoas seguem a exceção. Agora, se é uma coisa perfeitamente normal no contexto deles, por que os livros
não estão falando sobre isso. A gente mostrou aqui um livro muito usado aqui no Rio de Janeiro, que fala que, por exemplo, da história islâmica, fala sobre a esposa que Mohammed amou. Aí fala o nome dela, Aisha. Gente, em momento algum o livro fala que a garota tinha 6 anos quando eles se casaram. Ué, mas isso é uma coisa normal pra ela eles? diz que o cabelo dela caiu, ela teve que ter ajuda da mãe. A garota ficou completamente perturbada. Ué, o livro não fala. Não fala. Passa por cima. Assim. Gente, é absurdo. Por que o livro então não fala? Entendeu? Por que o livro não fala, então? Né? Então, na verdade, ele coloca esse monte de coisa. Aí coloca assim, não, porque em Gana o Islã não teve que ser imposto, tá vendo? Foi pela liberdade. Tá, mas supõe-se que em outros lugares ele foi imposto, né? Então, na verdade, o livro falava sobre a esposa dele, só que não falava que ela... Por que não falou que tinha 6 anos? É um detalhe? Não, isso não é um detalhe. Isso não é um detalhe. Então, quer dizer que temos que normalizar isso? Nem tudo é relativo não, pessoal. Nem tudo que é cultura é relativo não. É cultura, é relativo àquela coisa que tinha na Índia lá, que a garota mais nova casava com o homem mais velho, quando ele morria, ela tinha que ser enterrada viva com ele. Você vai dizer que é cultura? Queria ver se fosse tua parenta, se fosse tua prima sendo enterrada viva. Então a gente tem que parar com esse negócio de dizer que, porque a cultura se discute sim. Cultura se discute sim. Verdade. Igual aquelas meninas lá na África também, que elas engravidavam, não sei por que motivo, elas ficavam abandonadas. Então o neném ela ficava em trabalho de parto dias e dias, o organismo expulsava a criança e depois a criança morria, ela ficava lá jogada. É cultura? Que isso, gente? Nem tudo na cultura é bom não, pessoal. Vamos parar com isso. Desculpa aí. Sim, a Aisha é aquela coisa. O Daniel tá falando que ela se tornou uma psicopata. Mas, gente, o que esperar de uma criança que passou por um trauma daquele? Coitada, a psicologia explica. Ser obrigada a se unir, né, com um homem de 54 anos, né? Enfim, o Amor pelo Brasil, o pessoal do site está falando sobre a questão da mutilação genital feminina. E é interessante que quando a gente fala que é uma outra prática de misoginia no mundo islâmico, quando a gente fala que essa prática é reiterada e que é terrível, a gente condena, aparece um monte, gente, não é pouca gente, é um monte de acadêmico dizendo o seguinte: olha, essa prática é comum também em países africanos que não são basicamente muçulmanos e que não está comprovado que nos países muçulmanos tem essa prática terrível e tudo mais. Só que tem 2 detalhes que eles não comentam. O primeiro é que um dos países onde essa prática é mais reiterada e mais forte é justamente o Egito. O Egito, existem estatísticas que dizem que pelo menos 97% das mulheres sofreram mutilação genital lá. Então, tudo bem, Egito é um país muçulmano, e apesar da mutilação ter sido, alguns anos atrás, ter sido prevista como uma infração penal, né, ela é ainda recorrente no Egito. E existem diversos clérigos que defendem a mutilação genital. Alguns dizem que é obrigatória, outros dizem que é permitida, mas há sim falas de diversas autoridades dando base para isso. Também não comentam que na Indonésia, que é um país com o maior número de população muçulmana no mundo, isso é mais do que natural. Na Indonésia, escolas recebem crianças. As mães vão levar as menininhas em escolas para fazer mutilação genital. E ele já falou do caso, então deixa eu falar rápido só de outro exemplo. Tu ia falar sobre mutilação genital. Fala, eu quero falar sobre isso. Tá. E um detalhe que ninguém diz, as feministas não dizem. Os países, principalmente do Golfo Pérsico, a Arábia Saudita, diversos países muçulmanos, não permitem se fazer qualquer pesquisa sobre questão de violação de direitos humanos em relação à mulher. Não se fala desses temas e nem se faz pesquisa nesses países extremamente radicais. Então, tudo bem. Se sem os ativistas de direitos humanos terem acesso às informações de violações em relação à mutilação genital feminina na Arábia Saudita e em outros países, já são 200 milhões de mulheres mutiladas, inclusive no Ocidente, imagina o número real. Imagina, quando o Kurdistão iraquiano
teve uma abertura para se fazer essa pesquisa, se descobriu que mais de 60% das mulheres tinham passado por essa atrocidade. Amor pelo Brasil, tá? posso responder a E pergunta ninguém dele. comentava sobre isso. Eles tiveram que ir lá fazer a pesquisa, denunciar e tudo mais, quando houve uma abertura. Então, o tema mutilação genital feminino, no nosso contexto aqui, seria o que a gente chama de tabu. Lá eles não contam, não falam sobre isso. A mulher nem pode pensar em denunciar isso. O Amor pelo Brasil perguntou se existe prática de zoofilia. Existe sim. Inclusive, quando o homem está longe da esposa, ele pode sim. Teve um rapaz agora, um moço que foi preso na Austrália porque durante um ano ele mandou não sei quantas mil ovelhas ou cabritas, um troço desse, lá pro Oriente Médio. Foi descoberto. Por que ele mandou? Mandou muitos animais pro Estado Islâmico, tá? Porque, na verdade, o homem muçulmano, quando ele está longe da mulher, está longe de casa, ele pode ter relação com o animal, mas tem que matar o animal logo depois. O que fica muito claro? Que a mulher é objeto sexual. Porque o homem, por que ele tem que transar com o animal? Porque ele tem que descarregar a energia sexual dele. Se ele pode colocar um animal na ausência da esposa, é porque o mais importante é esse homem se satisfazer sexualmente, entendeu? É ele ejacular. Então, na verdade, esse caso do animal também nos ajuda a entender. Existe permissão sim, eles podem ter relação com o animal. Com relação à mutilação feminina, é engraçado em inglês que eles não falam mutilação, eles falam o corte. Ou a circuncisão feminina. Não é uma, é um cutting. É. O cutting é incrível isso. E estourou nos Estados Unidos agora um caso, um caso de médicas que foram presas porque estavam fazendo mutilação feminina dentro da comunidade muçulmana. Não me venha dizer que a origem disso não é islâmica, porque existem tribos não muçulmanas na África que fazem. E daí? Não, e a base dos advogados para defenderem-nas é a seguinte: tem que respeitar a cultura muçulmana. Gente, a base é essa. Detalhe, sabe por que isso acontece? Porque a mulher não pode ter prazer. Você sabia que muitas meninas morrem na África por causa disso? E outra, Naomi Campbell, você conhece? Ela é mutilada, entendeu? Muitas até fogem. Com caco de vidro. A gilete que passa em uma, passa em outra, elas ficam sangrando em dias com dor. Então não venha me dizer que isso é uma prática anterior ao Islã. E daí? Mas o Islã legitima e não faz nada para acabar com isso. Porque nos Estados Unidos, médicas isso foi esse ano, foram presas, tá aí na mídia, não é invenção. Não venha me dizer que a notícia é manipulada, porque não é. Foram presas, isso veio a público, para quem quiser saber, acusadas de estarem... Pessoal, os problemas do Oriente Médio estão vindo para o Ocidente. Exemplo, punir mulher com ácido na cara. Na Inglaterra está cheio de casos já. Então não venha me dizer que é relativo, porque o Islã faz. E não venha me dizer que não é igual o véu. O véu é anterior ao Islã, tá? Mas o Islã obriga as mulheres a usarem o véu. E aí? E aí? Ó, deixa eu... não dá para responder, gente, todas as perguntas, senão a gente... Maomé não sabia escrever mesmo não, Marli. Isso aí tá certo, isso aí é tranquilo, tá? Não, ela perguntou o seguinte, Fala. Eu li que Maomé não sabia escrever, realmente ele era analfabeto, não foi ele que escreveu o Corão. Que quando ele foi para Medina, ela pediu para outros escreverem para eles. Confere, de fato, o Alcorão só foi escrito mais ou menos 100 anos depois, a partir de um califa que ordenou que se juntasse as poucas coisas que alguns tinham escrito em alguns lugares, mas ele mesmo não escreveu absolutamente nada. E, gente, não dá para responder tudo, porque eu tenho que continuar. A gente vai começar a cronometrar para encerrar, tá, gente? Vai dar meia-noite. Deixa eu falar só... Ih, meu Deus. Não, 11 horas. Não. Tá bom. Vai dar meia-noite. Pois eu queria falar sobre o Papa, né? Eu tenho que fazer a minha crítica aqui ao Papa. O Papa acabou de fazer uma declaração e olha o que ele diz, tá? Não vou esconder minha preocupação diante dos sinais de intolerância, discriminação e xenofobia que surgiram em diferentes regiões da Europa, disse o pontífice, né? E ele disse que muitas vezes são alimentados esses sentimentos, né, por reticências e medo do outro, aquele que é diferente, o estrangeiro. Gente, vocês prestaram atenção no discurso absurdo que esse senhor fez? Quer dizer, entendo bem, ele fez questão de assim, mostrar que o problema não seria nem islamofobia, seria xenofobia, ou seja, o medo do estrangeiro. Gente, não é o medo do estrangeiro. Tá cheio de indiano na Inglaterra, não tem problema. Tá cheio de peruano aqui no Brasil, a gente não tem problema. Na Inglaterra, por exemplo, você vê gente do mundo todo. Tá cheio de japonês aqui no Brasil, em São Paulo. O problema não é o estrangeiro, é o estrangeiro que causa problema. Um amigo meu americano falou assim, poxa, eu sei que tem perigo, mas a gente não tem que receber as pessoas que têm necessidade? Eu falei, tem, desde que
essas pessoas venham humildemente, respeitem a nossa cultura. Eles vêm para destruir, gente. Como é que eu vou aceitar? Eu vou abrir a minha casa para uma pessoa que vai destruir a minha casa. Pois então é. não é o outro. Tá cheio de imigrantes na Europa desde muito tempo atrás e nunca teve esse tipo de problema. Pois é, e o interessante é que ele, o Papa, se opôs. Isso foi uma reunião com importantes lideranças da Igreja Católica ali da Europa, e ele deixou bem claro que ele é contrário à questão da identidade cultural europeia, da preservação, né, dessa identidade cultural europeia, e que deve sim se permitir que haja uma migração em massa. E o pior, eu queria que o Ulisses comentasse isso. Tem um momento que ele fala que essa questão da imigração em massa deveria ser respeitada porque o cristianismo ele cresceu com base nas atividades missionárias. E que o cristianismo não pode tomar isso como prerrogativa exclusiva. Ele falou isso, gente. Não, ele gente, comparou não é a mesma as coisa, atividades não. missionárias do cristianismo com o Islã. Então, eu queria Olha, que eu tenho falasse até sobre isso. suporte de amigos meus católicos para criticar isso daí. Gente, não é a mesma coisa não. Não é a mesma coisa não, porque na verdade Olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz aqui. A igreja se espalhou por todos os continentes graças à imigração de tantos missionários que estavam convencidos da universalidade da mensagem de salvação de Jesus Cristo. Tá, essa frase é verdadeira. Vamos lá. A igreja se espalhou por todos os continentes graças à migração, tá? E continua até hoje, de tantos missionários que estavam convencidos da universalidade. Sim, os cristãos estão convencidos disso. E foi Jesus que falou, não foram os cristãos que inventaram Mas isso, não. as tentações para a exclusividade, o enraizamento cultural não Ativista, calma, posso ir devagar? Ah, obrigado. Ativista é um problema, ativista quer estar ativo. Então vamos lá. É sorte dela que eu não tomei café hoje, cara, senão ia estar explodindo isso aqui. Explodindo, metaforicamente falando. Tá? De tantos missionários que estavam convencidos isso é verdade. As tentações para a exclusividade e o enraizamento cultural não foram desejáveis na história da igreja, mas o Espírito Santo sempre ajudou. Gente, olha só. O cristianismo ele se expandiu. Vamos às fontes de cada religião. O cristianismo se expandiu não de modo impositivo. Até vamos lá para o Evangelho lá, para a Bíblia Sagrada lá, né? Não importa se você acredita. Isso nunca foi imposto. Muito pelo contrário, vamos à história. Vamos olhar o que aconteceu com os primeiros cristãos. O Império Romano perseguia. Os cristãos acreditavam na universalidade de sua mensagem, mas eles não impunham isso. Muito pelo contrário, eram perseguidos. E quanto mais eram perseguidos, mais cresciam. O Islã é diferente, ele tem uma mensagem sim de universalidade, mas de imposição. Eu não conheço no cristianismo nenhum conceito como casa do Islã, casa do cristianismo e casa da guerra. Porque para o Islã o mundo é dividido. Casa do Islã e casa da guerra. Quem não está no Islã está na guerra e tem que se converter. Não existe no cristianismo nenhuma lei da apostasia. Se você quiser deixar de ser cristão, você pode ser. Ah, mas é minha família é preconceituosa, querido. Você não vai ter lei nenhuma te obrigando a ser cristão. Então querer pegar elementos talvez comuns e igualar é complicado, porque o cristianismo não tem base nenhuma para se impor. Não tem. O Islã se impõe. Então você dizer, por exemplo, que os muçulmanos se expandem assim como os cristãos se expandiram, complicado. Porque o Islã se expande na força. Eles próprios admitem isso. O cristianismo não tem lei de apostasia. O Islã tem. Então é diferente, não é a mesma coisa. Gente, e vejam assim a situação em que o Papa coloca as suas ovelhas, tá? Entendeu bem? Enquanto ele está fazendo esses discursos dizendo que a Europa não deve preservar sua identidade cultural, que eu discordo, no meu entendimento, toda nação deve sim preservar a sua identidade cultural. E nesse caso, até por questão de sobrevivência, né? Porque eu sei o que é o mundo islâmico, tá? Eu tô assistindo todo dia o que está acontecendo em países muçulmanos. Então eles querem destruir a identidade estrangeira. Eles querem formar a chamada Ummah, aquela comunidade universal muçulmana, onde eles vão impor a Sharia. E está acontecendo já em vários enclaves islâmicos na Europa, onde eles conseguem ser uma minoria expressiva, os direitos humanos e todo o nosso ordenamento jurídico ocidental
oriental é totalmente rechaçado. É importante. O Islã significa submissão. Só que submissão para eles não é só submissão do religioso. Pra gente, né, cada um se submete à sua religião, não. Pessoal, todo mundo sabe que o Islã também tem leis para os não muçulmanos. Sim. Então eles entendem que você também tem que se submeter. Sim. Por isso que mesmo sendo minoria num país, eles se impõem. Por quê? Nos países deles a maioria já está garantida. Quando eles vêm para um outro país, eles entendem que a lei deles é superior. E todo mundo tem que se adaptar. Entenda uma coisa, o Islã tem leis para os não muçulmanos também. Você que não é muçulmano também tem que se submeter. Entendeu? Deixa eu fazer, eu não tenho condição de ler tudo que fala aqui, mas o Anton Egídio, ele está perguntando se o Papa estaria a serviço de Satanás. Detalhe, gente, aqui eu não entro em contexto espiritual. A gente não entra em contexto religioso. A nossa crítica é social, antropológica. Isso, o máximo que a gente faz aqui é na ciência da religião. A gente vai na teologia porque precisa, mas o nosso discurso aqui ele não é teológico. Não confundam. Eu estou falando para todo mundo, tá, gente? Até porque, para todo mundo. Porque sabe o que acontece, gente? Se a gente jogar uma dessa, né, o que vai acontecer? Vai ser uma espécie de intolerância, de perseguição. O que vão dizer? Tá demonizando uma pessoa, um religioso. Não, a gente não demoniza ninguém, né? A gente nossa só crítica tá aqui é política. Comportamentos. Estamos falando de religião. Falando de religião, mas não quer dizer que seja de modo teológico. Então, vocês nunca vão ver ninguém da ecoando a voz dos mártires. Aliás, houve o caso de uma pessoa que participou da nossa equipe e que foi excluída, né? Porque, ou melhor, se excluiu porque demonizou, né, a religião islâmica, chamou de demônio, e eu deixei claro que na ONG Quando a Voz dos Mártires é totalmente proibido se espiritualizar assuntos, chamar A, B ou C de demônios e tal. O público fala o que quiser, cada um tem a sua forma de, né, expor o que pensa. Aqui não. O nosso trabalho é profissional. Então por isso que eu não vou entrar, né, nessas coisas. O que o Papa é, demônio, não é? Não interessa. A gente fala de religião de modo instrumental. Agora a gente tem que lembrar, gente, que na sociedade quem trata de religião? Sociologia da religião, filosofia, antropologia e a própria teologia. O nosso discurso aqui, embora a gente precise usar a teologia, o nosso discurso aqui ele é social, ele é político, ele é cultural, ele é científico. Tá? Então, por favor. Então, para terminar, gente, fiquem tranquilos com relação a isso. Já vai dar 1 hora de live. Para terminar, eu gostaria de trazer mais uma notícia que não é recente, mas não foi divulgada pela grande mídia e que o Papa simplesmente deixou de lado. Apesar do site ACI Digital, tá? É um site da Igreja Católica, e quero deixar claro aos meus queridos amigos católicos, o Papa é o pior exemplo de Papa que já teve, na minha visão, só está fazendo besteira, e é um amigo de terroristas islâmicos. Quando eu digo terrorista islâmico, não estou falando dos muçulmanos em geral, estou falando de terrorista que está lá no mundo muçulmano, ele foi abraçar. Estou falando de Ahmed al-Tayeb, o principal líder do terror islâmico hoje, que é o sheikh que comanda a Universidade do Cairo. É dele que eu estou falando, e de outras lideranças islâmicas, e não do muçulmano em geral, né, que a gente conhece por aí. Tá? Porque senão daqui a pouco vão falar, ela chamou todo muçulmano de terrorista. Né? Enfim, mas enquanto o Papa abraça terroristas e diz, faz o seguinte, abram as fronteiras, não se preocupe com a identidade cultural europeia, e se cala. Gente, o que irrita é que esse Papa, ele simplesmente oculta a perseguição que instituições sérias da Igreja Católica estão publicizando, mas que infelizmente não estão chegando à grande mídia. E eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que eu estou sempre falando do caso da cristã Asia Bibi. Sim, que a qualquer momento vai ter o seu recurso, em última instância, julgado. Por enquanto ela está com decisão de enforcamento. E agora, em julho, um outro cristão paquistanês foi acusado de blasfêmia contra o Islã e Maomé, né? E ele está no corredor da morte, lá no Paquistão. Esse menino é um jovem de 16 anos, gente. 16 anos, ele foi preso pela polícia do Paquistão e acusado por um grupo islâmico
de ter blasfemado. Isso foi informado pela instituição, pela Associação Cristã Britânico-Paquistanesa. É uma instituição de direitos humanos que trabalha em prol dos cristãos que são perseguidos lá no Paquistão. E ela informou, e o site da CI Digital, tá, para você que gosta de conferir, trouxe essa informação em julho. E o mesmo caso que aconteceu com Asia Bibi é igual ao desse rapaz. A família do moço que está preso e a família não pode visitar, como foi com a Asia Bibi, a família não pode visitar e toda a família está sendo ameaçada. Eles não estão podendo nem ter liberdade de locomoção no território paquistanês, porque o líder de uma mesquita local pediu a morte do moço, do Shahrazad, e da família dele. Entendeu bem? Olha que perversidade. Um líder muçulmano de uma mesquita pede para que a população mate. Aí você vai falar, será que a população mata? Eu vou dar um exemplo. Em 2014, um casal jovem, a moça estava grávida, tinha outros filhos também, foram jogados por essa acusação mentirosa, porque lá basta ter uma raiva de muçulmano, ou melhor, de cristão ou de minoria, e se acusa, porque tudo bem, gente, no Paquistão não precisa de prova. Não precisa de prova para condenar um cristão por blasfêmia, pena de morte. Não precisa de prova, não precisa de testemunha, de absolutamente nada. Basta o cidadão falar, ele blasfemou contra Maomé, contra o Islã, e bastou. Foi o que aconteceu com esse menino, como aconteceu com Asia Bibi. Então, esse líder pediu, e outra coisa interessante, a profissão desse menino, tá, que está condenado lá no Paquistão, era faxineiro. E eu já falei aqui que no Paquistão, apesar da Constituição prever direitos para as minorias religiosas, étnicas, infelizmente, de fato, os cristãos têm as piores, como eu costumo dizer, eles são cidadãos de segunda classe, de segunda categoria em países muçulmanos. No Egito, por exemplo. No Egito e no Paquistão também. Ele era um faxineiro. Na maioria das vezes, o cristão lá no Paquistão trabalha com serviços de serviços limpeza, que ninguém quer pegar. Porque ele não tem chance de ascender no Irã também não tem isso. Não tem nenhuma chance. Pois não pode nem sonhar. A gente não está desmerecendo. Jim, eu já falei, é um conceito chamado Jim no mundo muçulmano, cidadão de segunda classe. E ele era um. Ele é um, né, até agora. Então o que acontece? Ele foi acusado. Infelizmente, ele foi torturado. Olha, gente, os absurdos. Para confessar que teria blasfemado realmente contra o Irã, está preso, ninguém da família pode vê-lo, né? E o pior, gente, o Papa não abriu a boca, né? Não adianta a CI Digital chegar lá e mostrar o que está acontecendo se o Papa, que pede para a Europa ser inundada de muçulmanos, não clama por misericórdia pelas suas ovelhas. Então, Papa, você é um hipócrita. Pena que eu não posso falar na sua face. Até porque, gente, eu não estou preocupada com autoridade religiosa nenhuma, nem de Papa, nem de pastor, nem de liderança nenhuma. A minha preocupação é com a vida. E esse Papa é um hipócrita porque pede para que a Europa não priorize a sua identidade cultural em detrimento de uma cultura que está tentando destruí-los, né? Destruir os europeus. E simplesmente está aí. Mais um cristão no corredor da morte, lá no Paquistão, por causa da maldita lei da blasfêmia, e o Papa calado, e a igreja, de uma forma geral, calada. São poucos que abrem a boca. Inclusive, meus parabéns para o padre Paulo Ricardo, que tem feito um trabalho maravilhoso, denunciando os males do comunismo, do Islã. Enfim, ele e outros padres estão fazendo um trabalho legal. Tem alguns pastores também no Brasil que estão falando sobre isso. Eu quero aproveitar, gente, aqui e agradecer. Eu estive agora recentemente em Belém do Pará. E lá eu tive assim uma recepção maravilhosa do pessoal do Endireita Pará, das lideranças, a Nana, que é a coordenadora do Endireita Pará, a Rosângela, a Bárbara e mais um pessoal assim maravilhoso. Me convidaram para eu participar de uma audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal. O vereador proponente foi o Sargento Silvano. Eu pude participar ali com uma fala denunciando a dificuldade que a gente tem de denunciar violações de direitos humanos no mundo muçulmano, porque nas faculdades
é proibido você criticar o Islã. No Brasil não pode mais se criticar o Islã, afinal, em muitos lugares no mundo não pode. Então, como eles fizeram uma audiência pela Escola Sem Partido, né, debatendo, discutindo esse tema, me convidaram por causa do meu trabalho e da dificuldade que a gente tem de debater esse assunto no meio acadêmico. Devo lembrar que já teve professor no Brasil dizendo que esse assunto é proibido. Um amigo meu foi aconselhado a não fazer nenhum tema como tese de doutorado que versasse sobre fundamentalismo islâmico. E eu também já sofri perseguição na Universidade Cândido Mendes, perseguição de uma professora ativista que me condenou e me humilhou, né? Ela me fez sofrer uma vexação pública, né, em sala de aula, porque eu fiz um trabalho criticando fundamentalismo islâmico por parte do Hamas. Então, eu fui falar sobre esse assunto, dei uma entrevista rápida para a TV Band, né, a TV local, e foi maravilhoso. Eu agradeço essas meninas que estão vendo outros eventos, tá? Lá em Belém. Então, um beijo especial para o povo lindo do Belém do Pará. A gente está articulando os eventos que vão ser bem interessantes, tá? Um beijo grande para os nossos seguidores, que eu quero já me despedir, já tem mais de uma hora. 11h28, hein? Pois é. E ele falou que teria que ser rápido, ele está morrendo de fome. Pois é. Então, gente, olha, nosso muito obrigado para você, muito obrigada para você que está nos assistindo, nos ajude compartilhando esse vídeo, curtindo, articulando com políticos, entendam bem, bastou um grupo lá no Pará se organizar, e a gente foi lá e a gente falou, levou a mensagem, outras pessoas se uniram a nós. Você pode fazer isso, você pode ser um canal desse trabalho, tá? É um trabalho difícil, não é fácil, mas você pode nos ajudar. Seja a voz. Vamos levar essa situação que está acontecendo no mundo muçulmano, na própria Europa, para o Brasil inteiro. Vamos problematizar o Islã enquanto pode. Outubro, a lei de imigração entra em vigor e aí, meu querido, perseguição vai vir ao Brasil. Porque você não vai mais poder criticar o Islã como está acontecendo na Europa. Por essa lei vai haver um combate, ou seja, uma perseguição ferrenha para todos aqueles que criticam o Islã, porque isso vai ser visto como islamofobia. Denunciar as perversidades que são feitas em nome de uma pseudo-religião vai virar motivo de processos terríveis no Brasil. Aliás, eu já fui algumas vezes ameaçada de processo, já avisaram aí que estão levantando material, enfim, acabou, gente, acabou, já fui aqui, né? Vocês viram que ele chamou minha atenção, então eu vou obedecer. Gente, nosso muito obrigada a vocês todos que participaram aí. Amanhã temos o Roberto Grobman, tá? Também numa live, vai ser muito boa, com certeza. Então, nosso beijo grande pra vocês. Pessoal, obrigado, tá bom? Muito obrigado, minhas palavras são sempre essas daí, obrigado, tá bom? E... Sim, ele é esfomeado. Não é por isso não, gente. A gente vai atacar uma pizza a gente não pode esticar muito, entendeu? Então vamos lá. Na verdade é uma pseudo-religião, tá? A gente poderia entrar aqui junto com a Brenda no conceito de religião, mas não vai ser hoje, Brenda. Você me provocou, mas não vai ser hoje não. O Islã de fato é uma pseudo-religião, sim. Tá bom, gente? Mas assim, muito obrigado, tá bom, galera? Obrigado mesmo, divulguem aí, vamos nos conscientizar. A nossa parte, nós junto com vocês, nós estamos fazendo, tá bom? Muito obrigado por vocês acompanharem e darem suporte pra gente. Parece que é bobeira, mas não é não. Isso faz toda a diferença pra gente, pro nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até logo. Valeu! Até amanhã, hein? Tchau, tchau. Valeu.